semana, recebendo duas figuras muito especiais de Porto Alegre. O economista Aode Cunha, para falar um pouco sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. E também a churrasqueira, Clarice Schwartzman, publicitária, produtora cultural e que há 2 anos tem se especializado em ensinar a fazer churrasco, principalmente para as mulheres, mas também para os homens. Afinal de contas, o gaúcho é muito pretensioso, acha que sabe tudo. A gente vai conversar com ela se sabe mesmo fazer o churrasco. Todos nós gaúchos sabemos fazer churrasco. Esses são 2 assuntos de hoje, aqui do 21h30, que está entrando no ar. Vamos falar um pouco sobre economia nesta segunda-feira. Recebo o economista Aode Cunha para falar a respeito do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, porque a situação não está fácil para ninguém. Prazer lhe ter aqui, uma boa noite, obrigado. Prazer, Felipe, uma boa noite, prazer estar no 21h30 contigo. Quem é que está pior, o Rio Grande do Sul ou o Brasil, numa situação que está muito complicada para todo mundo? Ou somos nós, população, que estamos piores? Eu acho que a situação é difícil para o Brasil e para o Rio Grande do Sul de uma maneira geral. O que acontece aqui no Rio Grande do Sul é que nós estamos, talvez, sofrendo há um pouco mais tempo o que no Brasil como um todo agora vem acontecendo, que é uma crise grave do setor público, muita dificuldade do setor público conseguir fazer investimentos, pagar suas contas do dia a dia, e essa crise do setor público no Brasil passou a afetar de uma maneira mais aguda o setor privado como um todo. Então a saída para o Brasil e a saída para o Rio Grande do Sul é fazer um conjunto de reformas que defina que Estado é esse que nós vamos ter, que tamanho que é esse Estado, que funções que ele tem, como é que ele vai ser financiado. E esse é um problema que talvez aqui no Rio Grande do Sul nós venhamos sentindo há mais tempo. Por isso nós temos essa sensação que a crise aqui é mais grave. A situação hoje do governo Sartori, naquele início do governo Sartori, era pior do que quando vocês, no início do governo Ieda, encontraram o Rio Grande do Sul? O senhor disse isso lá atrás, o senhor continua afirmando isso? Eu continuo, eu acho que ela é mais difícil sim. A situação na época, na virada de 2006 para 2007, ela era difícil, tinha um déficit crônico elevado, mas eu tenho dito que naquele momento, se nós fizéssemos um conjunto de iniciativas da maneira que nós pensávamos que tinham sido feitas, ela teria solução, quer dizer, muito controle sobre o gasto, evitar crescimento da massa salarial, que é o componente de quase 70% a 80% do orçamento do Estado, algumas ações de modernização na área da Receita que foram feitas, contando com um ambiente econômico mais favorável em 2007 e 2008. O país estava crescendo. O país estava crescendo. Esse conjunto de ações, todas sendo executadas, tinha como se equilibrar as contas e foi o que aconteceu. Né? Se conseguiu atingir um déficit zero, um equilíbrio das contas públicas depois de 2 anos. O problema agora ele é mais grave, não só pela conjuntura macroeconômica, mas pelo fato de que o Estado, no governo anterior, concedeu vários aumentos salariais para os anos subsequentes, que vão até 2018, que tornam mais grave a situação. Então, é sim, no meu ponto de vista, uma situação mais difícil para o atual governo. Sem déficit zero, não há solução para o Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter que, infelizmente, e a reclamação do funcionário público, que ele está pagando essa conta, segue pagando essa conta, sofrendo arroxo salarial, é a reclamação do funcionário público, mas sem isso nós não vamos conseguir estabilizar o Estado, melhorar a situação de saúde, segurança pública, educação do Rio Grande do Sul? Felipe, eu acho que é uma discussão mais ampla que nós temos que entender aqui no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul. A discussão mais ampla é o seguinte: nós temos que, a sociedade ela tem que fazer uma escolha sobre que papel do Estado, do setor público, deve ter na sua vida. O setor público brasileiro, o Estado, ele tem que primordialmente oferecer o quê? Segurança, saúde de boa qualidade, educação. Quanto é que custa isso? Né? E qual é a carga de impostos, a carga tributária que a sociedade pode pagar para oferecer isso? Ele vai oferecer, além disso, outras coisas, né? Infraestrutura, nós vamos continuar a ter empresas estatais, vamos ter bancos de fomento que vão subsidiar o setor privado. O que está claro, eu acho, nesse momento, pelo menos é a minha opinião, é que o Estado não pode fazer tudo.
Nós prometemos nos últimos anos um Estado que talvez pudesse, no imaginário da sociedade, fazer tudo, e ele não pode. Né? Nós saímos de uma estrutura de carga tributária no Brasil, há 20 anos atrás, próxima a 17%, 18% do PIB, para quase 40%. E nós não conseguimos oferecer segurança, nós não conseguimos oferecer saúde de boa qualidade, educação de boa qualidade. Então nós temos que parar e pensar que Estado vai ser esse, porque está inviabilizando a vida das pessoas, não é só das empresas, é a vida no dia a dia. O déficit zero, ele é muito mais uma regra de disciplina de funcionamento do Estado, como para qualquer família, como para qualquer empresa. Não é possível sistematicamente se gastar mais do que se arrecada. Se eu fizer isso, se eu gastar mais do que eu arrecado, o que vai acontecer é que em algum momento vai faltar recursos. E vai começar a faltar recursos para as coisas mais básicas, saúde, educação e segurança. Então, eu acho que essa que é a ideia, a mensagem principal. Por que é difícil vender isso? Por que é difícil as pessoas compreenderem isso? Eu acho que é uma questão de maturidade, de amadurecimento da sociedade. Né? Eu tenho dito isso. Nós somos uma democracia ainda relativamente jovem. Claro que quando nós formos comparar com sociedades talvez mais, não sei se mais evoluídas, mas pelo menos que têm uma experiência democrática, né, de um tempo maior. Mas aqui no Brasil, nós passamos rapidamente para essa ideia de que é possível fazer tudo. E que isso vai ser garantido por um Estado, e que o único papel do cidadão é votar a cada 4 anos e cobrar desse Estado. Então se passou também a ideia de que quem fala em equilíbrio orçamentário, em ajuste fiscal, quer tirar direitos das pessoas. O que eu acho que é justamente o contrário. É ter um Estado saudável que cumpra com as suas funções. A discussão, por exemplo, sobre a inflação, nós ficamos décadas no Brasil, né? Todo mundo queria terminar com a inflação, ninguém aguentava a inflação, todo mundo reclamava do aumento dos preços, mas toda vez que se tinham que tomar ações na direção de terminar a inflação, sempre se empurrava para a barriga esse problema. Depois de muito tempo, quando o país conseguiu resolver isso, né, a partir do Plano Real, em 94, eu acredito que hoje o controle da inflação virou um valor da sociedade. Né? Seja dos governos mais à direita ou mais à esquerda, ninguém ousa questionar que é importante manter a inflação baixa. Toda vez que a inflação sai de controle, o governo vai perder popularidade com isso. Nós ainda não atingimos esse conceito do ponto de vista fiscal, da responsabilidade fiscal, do equilíbrio orçamentário. Mas eu acho que nós estamos próximos da sociedade amadurecer com esse debate. Porque o que está acontecendo hoje é que ter déficit está significando não ter bom atendimento na saúde, não ter boa educação e agora não ter segurança, não ter policiais na rua. Eu vou usar o termo acusação, mas é um pouco o que aconteceu mesmo, porque vira uma disputa política. O senhor não tem partido político, não é filiado ao partido político, não? Não, fui filiado há bastante tempo no PSDB, mas estou afastado já há bastante tempo. Está afastado há algum tempo. Bom, eu nem sabia da sua filiação ao PSDB, mas a situação é a seguinte. Fez o déficit zero à base da crise na educação, tirou recurso da educação, tirou recurso da saúde, aí é fácil. Né? O senhor ouviu isso, e soava como uma acusação. Né? Como é que era isso? Né? Quer dizer, teve diminuição realmente de recursos, foi muito... Né? Era fazer o déficit zero daquela forma, era mais fácil... Porque suou esse negócio, e esse negócio, como foi repetido milhares de vezes, virou um pouco de verdade no Rio Grande do Sul, que não tem como fazer. Felipe, não tem mágica. Quando é como na vida das pessoas, no orçamento de casa. Quando você está gastando mais do que você arrecada, quando as despesas são maiores, tem uma hora que você tem que estabelecer prioridades. No caso do Rio Grande do Sul, tem um fato, que é o gasto total com pessoal no Estado, ele é uma montante quase de 80% do orçamento. Né? Depois tem mais a montante da dívida. Se você não tiver controle sobre esse crescimento de gasto pessoal, não vai conseguir equacionar esses gastos. A única forma de você conseguir direcionar mais recursos para a educação, para a saúde, para a segurança de fazer investimento, é ter uma disciplina sobre esse controle. No final, só tem uma forma de se conseguir direcionar mais recursos para o futuro, no momento atual até para o futuro, para essas áreas. É não se ter déficit. O déficit, gastar mais do que arrecada, significa duas coisas. Ou você vai precisar pagar mais juros para a dívida,
e, portanto, vai faltar mais recursos por ter pago mais juros para a dívida para todas essas áreas, ou o aumento de impostos. Não existe outra forma de resolver esse problema. Então, é muito fácil falar e dizer, né, que, bom, eu posso ter um déficit social, eu posso colocar, porque não importa ter esse controle, quando eu preciso dar mais aumentos de salário. Todo mundo quer dar aumentos de salário. Agora você tem que prometer algo que você consiga cumprir depois, né? E eu acho que esse é o grande problema. Se a gente for dar uma olhada, por exemplo, na evolução dos gastos no setor público no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, isso é uma matéria interessante, eu acho que há 2, 3 dias atrás no Valor, estudo feito pela FGV de São Paulo. Nos últimos 7 anos, o setor público pagou em média, quando a gente compara a escolaridade entre ensino fundamental e ensino médio, e ensino superior, entre 35% e 200% a mais no setor público do que no setor privado. É razoável de se esperar que, na média, se tenha uma escolaridade maior, né, em determinados cargos do setor público, mas é uma distância muito grande. O que nós precisamos avaliar aqui é que se nós podemos pagar mais, se nós temos que pagar mais para os professores, e deve ser uma prioridade, muito provavelmente para melhorar a qualidade da educação, quanto é que isso custa? Bom, se isso custa X, como é que eu vou financiar isso? Eu devo pagar também mais e ter mais policiais? Sim. Então, quanto é que custa isso? O que nós não podemos é fazer tudo, é prometer tudo. O senhor saiu do estado do Rio Grande do Sul, o senhor hoje vive em São Paulo, volta para o estado do Rio Grande do Sul, para o governo do estado algum dia. O senhor já foi convidado para participar de governos federais, né, tanto de governo Dilma quanto de governo. Não sei se foi convite, mas sondagens existiram. O senhor pretende de alguma forma voltar para a esfera pública? Não, Felipe, não está no meu horizonte de planejamento pessoal, porque eu já fiquei muitos anos no setor público. Fui presidente da Fundação de Economia e Estatística aqui, depois estive na Fazenda, tive algumas outras experiências, e em determinado momento da minha vida fiz uma opção de ir para o setor privado, né? Eu já estou há 7 anos no sistema financeiro e devo continuar nessa atividade. Hoje o senhor não está empregado, né? Não, eu estou num ano sabático, num período de non-compete que eu tenho que fazer, que significa uma quarentena do sistema financeiro até uma próxima função. Já definiu o que o senhor vai fazer do futuro? Não, por enquanto eu continuo no meu sabático, lendo, estudando. Projetos pessoais? Projeto pessoal, provavelmente continuar na atividade dentro do sistema financeiro, trabalhando nessa área. Agora, isso não significa que e até por ter mais tempo agora, que eu não vá participar do debate público, e tenho participado. Nessa questão, o senhor tem viajado bastante. Nos outros países é assim também? Esses debates ainda estão postos? Esse ano eu fui já a 22 países. Né? Tenho aproveitado para me dedicar a fazer um pouco dessa comparação. Né? Eu acho que tem um ponto interessante que e de novo eu tenho insistido na maturidade da sociedade para discutir problemas relevantes e de difíceis soluções como são os que nós temos agora. Né? O Brasil tem várias discussões relevantes, como o tema da Previdência. É normal que aconteça isso. Eu acho que a diferença que tem é vários países que conseguiram fazer isso com uma maturidade política talvez um pouco maior. Né? O tema da Previdência, por exemplo, a Europa já fez essa discussão em vários momentos, né? E fez as chamadas mini-reformas em vários países. O que eu acho que nós vamos ter que acabar fazendo, talvez porque nós sejamos ainda uma democracia jovem, talvez porque o nosso sistema político é um sistema de muita atomização partidária, muitos partidos. Esse é um mal. Nós temos hoje, eu acho que 28 ou 29 partidos com representação no Congresso. 27 com representação no Congresso, 35 e tem mais 100 quase pedidos de partidos novos no Brasil. Exatamente. Então é muito difícil você conseguir mediar esses problemas da sociedade dentro de uma democracia de uma forma eficiente, o que não ocorre em outras sociedades com experiências democráticas mais evoluídas. Quando a gente olha a história do mundo, o Brasil hoje ele tem a renda média mundial, né? Que é alguma coisa como $33 por dia. E quando a gente olha as experiências bem-sucedidas, seja os países que ficaram ricos, Estados Unidos, Austrália,
a Europa, né, mais desenvolvida, as boas experiências elas mostram que esses países conseguiram gerar soluções de problemas difíceis como sistema tributário, previdência, aumento de produtividade, dentro da democracia, de uma maneira menos custosa que nós estamos vendo. Mas eu acho que nós estamos muito próximos de enfrentar essa discussão, né, de uma maneira mais resolutiva. Estou conversando com o Aode Cunha nesta segunda-feira aqui no 21h30. Depois do intervalo, ele responde a perguntas de colegas dele, economistas. Voltamos em instantes. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do Basil ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Deixa a Estilicato revelar a beleza que há em você. Com um atendimento Prime, por profissionais especializados, ambientes confortáveis e aparelhos de alta tecnologia, a Estilicato oferece os mais variados e sofisticados tratamentos estéticos para aflorar ainda mais sua beleza e bem-estar, cuidando muito bem do seu corpo, face, mãos, pés e cabelos. Ligue hoje e agende pelo fone 3276-0000. Estilicato, Avenida Independência 30, Loja 8. Ou acesse estilicato.com.br. Percebendo a presença de estranhos rondando a sua casa ou a de vizinhos, informe a Brigada Militar pelo número 190. No policiamento comunitário, a segurança também depende de você. Brigada Militar, a força da comunidade. Oi pessoal, tudo bem? Logo logo novidades aqui na tua TVU. Eu e o Thomas com o programa No Controle. É rapidinho, logo logo. Evite ligar vários aparelhos na mesma tomada. Isso irá sobrecarregar a instalação elétrica. E lembre-se, o melhor combate é a prevenção. Olá pessoal, a partir do dia 4 de outubro eu estarei aqui com vocês, discutindo política, entretenimento, cultura e tudo que interessa ao nosso estado. Das 21 às 21h30, terças e quintas. Eu conto com vocês para que a gente possa trocar ideias, fazer reflexões e buscar um debate extremamente importante para que a gente cresça juntos nesta jornada. Aguardo vocês. H 30 volta conversando com o economista Aode Cunha. E nesse bloco temos perguntas de colegas dele, economistas, para Aode. A primeira pergunta é de Roberto Rachevski. Todos sabemos que a receita do Estado advém da arrecadação compulsória coercitiva que é imposta aos empresários e aos trabalhadores. Todos nós sabemos também que a regulação e a taxação elevada inibem a produção agrícola, industrial e de serviços aqui no Estado. Quando os nossos políticos entenderão que somente com mais liberdade e menos impostos é que conseguiremos resolver os problemas socioeconômicos do Estado? Beto, eu tenho dito e penso que não é um problema só dos políticos, é um problema da sociedade, né? A sociedade brasileira é uma sociedade que exige os seus direitos, quer mais, é natural que queira,
e é uma sociedade ainda que demanda e acha que o Estado pode tudo. E a sociedade também, os cidadãos, as empresas, associações empresariais, né, são contra aumento de impostos, mas se mobilizam muito pouco quando gastos são criados. Né? Eu vivi isso e vejo cotidianamente que há uma grande e natural e boa pressão contra o aumento de impostos em determinados momentos, quando os governos federal, governos estaduais e municipais vão fazer, mas toda hora que são criadas despesas, seja aumentos salariais, sejam pressões de determinadas categorias que fazem pressões legítimas dentro de assembleias do Congresso, não há o mesmo movimento das associações empresariais e cidadãos para evitar aumento de gasto. E o aumento de gasto, que não é coberto pela Receita, vai se transformar em aumento de impostos lá na frente. Então é um problema da sociedade, é falta de maturidade da sociedade de exigir cobrar um Estado que seja menor ou que custe menos para que se exija menos impostos. Segunda pergunta é de Eduardo Lacher. Boa noite, Felipe Vieira. Queria inicialmente desejar muito sucesso para ti nesse teu novo programa, Tu Merece. A pergunta para o Aode é sobre a relação entre os poderes. A Constituição estabelece a harmonia entre os poderes, mas hoje a gente vê uma preponderância muito grande, especialmente em condições de trabalho, falo condições de trabalho lato sensu, especialmente do poder judiciário com relação ao executivo. Além disso, a gente vem vivenciando hoje uma questão muito importante nas finanças públicas, especialmente no Rio Grande do Sul, com relação à judicialização do gasto público. Eu gostaria de ouvir o professor Aode sobre essas questões. Bom, meu boa noite ao meu grande amigo e grande colorado Eduardo Lacher. Eu deixei o tema livre para as pessoas perguntarem o que eu quisesse. Eu achei que o Lacher ia fazer uma pergunta sobre o Inter. Dá para se salvar? Não dá? Eu imaginei isso. Ele não perguntou. O senhor acha que o Inter se salva? Acho que sim. Nós não uma ida para a segunda divisão é algo que fica. Mas é cálculo de economia? Tem cálculo nisso ou é só machismo? São as duas coisas. É cálculo, é cálculo e a torcida. Vamos responder. Tenho certeza que nós vamos continuar na primeira divisão. Vamos responder a pergunta do Lacher. Eu acho que é um bom tema que o Eduardo Lacher comentou. Nós temos o Brasil, evidentemente qualquer país do mundo, e o Brasil, para funcionar como uma democracia sólida, precisa de um judiciário eficiente, sólido, é importantíssimo. E nós estamos vendo agora, por exemplo, nos próprios movimentos aí das operações de combate à corrupção do Lava Jato, a importância de um judiciário firme. Agora, quando nós olhamos a estrutura de gastos, por exemplo, comparado com outros países, nós temos um sistema judiciário hoje que deve estar mais ou menos custando 1,3%, 1,4% do PIB, que é quase 4 vezes o que custa o segundo judiciário que mais caro, ou pelo menos com uma proporção do PIB no mundo, que é a dos Estados Unidos. Isso se reflete também numa capacidade orçamentária diferente, estruturas diferentes em relação ao executivo e legislativo. Eu acho que precisa ter um reequilíbrio. Né? A questão da judicialização das decisões do executivo ela está muito associada também a um problema de incapacidade financeira e de déficit alto. Não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, como outros estados, como Rio de Janeiro, vários outros estados estão com situações difíceis. Então, falta caixa, né? Há uma situação de pressão de demanda da sociedade por gastos de educação e de saúde, o judiciário é acionado, e nós temos esse problema que é um conflito todos os dias aparecendo de liminares, decisões do judiciário, e a falta de capacidade de gestão do próprio executivo. Mas isso me remete de novo a um problema maior no meu entendimento, que é um problema de definição de quais são as atribuições fundamentais do Estado, aonde ele vai se focar e como é que ele vai ser financiado. Esse Estado redimensionado, definido pela sociedade e bem equilibrado, esses problemas de excessos de judicialização do Poder Executivo, eles vão ser minimizados. Então eu acho que é um problema sim, nós estamos vendo disfuncionalidades hoje, mas nós só vamos resolver isso se nós voltarmos a uma discussão macro mais relevante sobre tamanho, funções do Estado e como financiar esse Estado, que é a grande discussão do Brasil hoje nesse momento. E a terceira pergunta vem de Mônica de Bolo, direto dos Estados Unidos. Olá, Felipe Vieira, boa sorte aí nessa nova empreitada. A pergunta que eu tenho para o Aode é a seguinte: o que você faria de diferente na renegociação das dívidas dos estados? E como você avalia a proposta do governo Temer para essa renegociação das dívidas estaduais? Obrigada.
Boa noite, Mônica. Eu acho que é uma ótima pergunta, é um dos temas muito relevantes do atual momento. Todos os estados estão numa situação fiscal, financeira muito difícil, que em grande parte ocorreu por um excesso de gastos em vários estados nos últimos anos, que foi estimulada direta e indiretamente pelo governo federal, quando liberou uma série de novas dívidas, né? Nos últimos anos. Esses recursos adicionais foram para financiar gasto corrente e agora não há receita para cobrir mais esse gasto corrente. Eu acho que esses estados vão ter que ter algum tipo de socorro do governo federal, mas este socorro que viabilize pelo menos a prestação de serviços básicos como segurança dos estados, ele não deve vir simplesmente com mais recursos. Eu acho que deve ter uma equação parecida com aquela que foi feita no final da década de 90, onde os estados tiveram uma rediscussão da dívida condicionado à melhoria da performance fiscal. E aí veio lei de responsabilidade fiscal, metas fiscais para os estados. Eu acho que hoje o que deveria ter é um acordo com alguma folga transitória para que os estados se ajustem, mas um comprometimento sério dos estados de controle de gastos de pessoal, de boa gestão pública. E eu acho que nós devemos ver isso nos próximos dias. Simplesmente liberar o não pagamento da dívida dos estados, né, ou dar um socorro adicional, sem ter contrapartida de boa gestão e de melhor resultados fiscais, eu acho que seria um mau acordo para o Brasil como um todo. Em 1 minuto, Henrique Meirelles no comando da economia. É um economista, um gestor extremamente capaz, conhece o mercado financeiro, tem credibilidade, tem as ideias certas, montou uma equipe excelente no Ministério da Fazenda, ainda que eu acho que a grande discussão hoje no país seja uma discussão política. Né? É a condição política que vai ser muito mais relevante. Mas é a pessoa certa no lugar certo. Tá, nesse caso, Temer vai dar respaldo para ele, o senhor acredita? Porque é isso que tem que ser respaldado. Eu não vejo outra solução sem uma combinação de afinidade entre a equipe política, os gestores políticos, principalmente o presidente, e a equipe econômica. Eu acho que vai precisar uma equação um pouco mais complexa do que isso, porque como é um governo, né, por todas as razões que nós conhecemos, que não tem alta popularidade e vai precisar enfrentar reformas difíceis que vão exigir respaldo popular, vai ter que ter uma grande discussão na sociedade e muita comunicação desse governo para explicar por que é preciso fazer reformas que algumas vezes são vistas como retirada de direitos dos trabalhadores. Então, não tem outra saída, boa equipe econômica, com boa condição política, mas é um debate muito amplo com a sociedade, porque se a sociedade não quiser enfrentar temas difíceis como reforma trabalhista, reforma previdente, o governo não vai conseguir fazer. Então, boa condição política, econômica e muita comunicação com a sociedade. Dicas de livros para as pessoas. O senhor está lendo mais. Me dá uma dica de livro aí para a gente encerrar essa entrevista. Nesse ano sabático, às vezes, quando eu olho as suas redes sociais lá, estou lendo tal coisa, fui ver tal filme, já que está num... Eu tenho lido mais livros sobre um pouco mais sobre mercado financeiro e história dos mercados financeiros. Alguma coisa que nós todos compreendamos. Nada nível de MIT, nada de... Não, mas tem um livro que eu gosto, que fala um pouco sobre história, filosofia e gestão financeira, que se chama... e tem tradução para o português, né? É um dos livros que eu estou lendo. Estou relendo, que se chama O Antifrágil, que é do Taleb, Nissain Taleb, que é o mesmo autor do Cisne Negro, que é um livro clássico, ficou conhecido, e que fala bastante sobre essa ideia nossa de que às vezes as pessoas têm de prever o futuro ou saber o que vai acontecer, e fala um pouco sobre a... Que é uma certeza de todo economista, prever futuro e jornalista também. Eu cada vez tenho menos. E jornalista certeza. Também, senhor pode dizer. E jornalista também, mas é um livro muito interessante. Uma última pergunta. Eu lhe chamo de Aode. 2 dos nossos convidados lhe chamaram de Aode e um de Aode. Ainda tem dúvida sobre o seu nome? Não, é Aode. Prazer lhe ter aqui. Muito obrigado mesmo. Espero contar com o senhor outras vezes que esteja em Porto Alegre para a gente conversar mais, até para pontuar essas questões econômicas, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil, no que vem por aí em termos de reformas. Prazer mesmo. Prazer, Felipe. Foi um prazer estar aqui. Sempre é uma alegria poder voltar à terra e ainda mais conversar contigo. Aode Cunha foi o nosso entrevistado de abertura do 21h30 desta segunda-feira. Na sequência, vamos falar de churrasco com a churrasqueira, Clarice Schwartmann. Voltamos em instantes.
Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Se deslocar de automóvel, deixe o veículo em um estacionamento seguro. Nunca deixe objetos de valor no interior do veículo. Brigada Militar, a força da comunidade. Agora em Porto Alegre, Jalapeño. Venha saborear uma viagem de sabores e delícias da tradicional cozinha mexicana e apreciar esta nova e inigualável fusão de sabores, como o burrito mexicano, nachos, tacos e quesadilhas, todos acompanhados pelos deliciosos molhos especiais. Com ou sem pimenta, um deleite para os paladares mais exigentes. Pensou comida mexicana? Já pro Jalapeño, praça de alimentação do Bourbon Shopping Vale de Assis Brasil. Evite ligar vários aparelhos na mesma tomada. Isso irá sobrecarregar a instalação elétrica. E lembre-se, o melhor combate é a prevenção. Bah, velho, o humorista André Damasceno tá comemorando 30 anos de humor, esperando vocês lá no Teatro São Pedro, cara. A cada 3 minutos de riso, neutraliza 4 semanas de estresse. Tu vai rir durante 1h15 e não me faz te pegar nojo. O programa Atividade traz profissionais das mais diversas áreas para tratar dos assuntos nacionais, buscando a verdade, transmitir informação, debate, cultura e divertimento. Programa Atividade, diariamente das 19 às 20h15 no ar. 23 anos, sempre ao vivo, hoje na TV Urbana. Sensacional, aqui ó, informação verdadeira, sem rodeios. Cidadão, exercite o diálogo, pois palavras valem mais do que uma ação violenta. Respeite a vida. Não cometa desordens. Brigada Militar, a força da comunidade. Olá, amigos. Eu sou a mãe Michele da Cigana. Estou aqui para convidar você a assistir o nosso programa Magia Cigana, todos os domingos às 19h30 aqui na TV Urbana. Traremos dicas, simpatias para melhorar o seu dia a dia e a sua vida. Estaremos também apresentando a você no nosso programa a cultura cigana, a nossa fé e a nossa casa. Não perca, às 19h30 todos os domingos. Em um estado extremamente machista, onde todo homem pensa que sabe fazer churrasco, há 2 anos ela dá as cartas. Comigo esta noite, Clarice Schwartzman, produtora cultural, publicitária e agora a churrasqueira. Eu achava que esse projeto tinha muito mais tempo, mas você me disse antes da gente entrar no ar, são apenas 2 anos, 23 de setembro, 2 anos da churrasqueira, Clarice. Boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, Felipe. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Exato, dia 23 de setembro vai fazer 2 anos que eu comecei o projeto Churrasqueira com o primeiro curso de churrasco para mulheres. Lotou, foi lá no Vermelho Grill. Depois veio o segundo, terceiro, quarto. Já tem mais de 700 mulheres churrasqueiras. Certificadas. Certificadas. Elas recebem um diploma de churrasqueiras.
Nós, homens, somos muito pretensiosos. A gente gaúcho acha que todo homem sabe fazer churrasco e que churrasco é alguma coisa muito simples. Os homens são altamente pretensiosos e o gaúcho também é pretensioso, né? O povo gaúcho é pretensioso sobre esse assunto. Eu acho que são segredos, são pequenos macetes que às vezes nem os homens se dão conta. Né? Obviamente que eu aprendi desde pequena, fazia, né, com meu pai lá no interior do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, no pátio. Acompanhava ele desde os... Família Schwartzman é de Passo Fundo? Lá da colônia de Quatro Irmãos, onde, né, teve uma colonização judaica em 2 pontos no Rio Grande do Sul. Quatro Irmãos, perto de Erechim, e Philipson, do lado de Santa Maria. Então, vem a família Sirotes, que não é... Exatamente. E tem, entre outras famílias que vieram, que eu hoje... sempre lembro por causa da nossa passagem pela RBS, exatamente. Essa situação do homem achar que sabe fazer churrasco, aí quando você vai comer um churrasco feito por um homem, você fica colocando muito defeito, você é daquelas pessoas que fica do lado da churrasqueira, olhando assim, eu não faria assim? Eu fico. Ai, meu Deus, gente não, mas antigamente eu até ficava mais mobilizada, né? Querendo dar sugestões, ou simplesmente observando e ficando quieta, porque nada melhor do que porque o churrasqueiro, ele que pilota, né? É dele, como se fosse sabe que eu faço um gol, né? Tu tá ali, é tu que orquestra, então não dá pra mexer muito. Se eu tenho um amigo que fica palpitando, eu digo, assume. Então eu respeito muito, porque eu gosto de ser respeitada. Exatamente. Mas, obviamente, eu tenho um olhar hoje, né, que me possibilita exigir, no bom sentido, um resultado perfeito sobre um churrasco. O churrasco perfeito começa por um fogo perfeito? Começa por uma carne perfeita. Primeira questão é escolha bem a carne. Depois faça muito bem o fogo. Depois faça muito bem o fogo. E aí tem o olhar do assador, né? Como é que tu faz o fogo? Eu desmistifiquei o fogo, tá? As minhas alunas, sempre, o primeiro encontro, o primeiro momento puxa, o fogo é o grande desafio. E eu mostro que não é um grande desafio. O que acontece é que o churrasco, por ser uma forma de cocção, de cozinhar na brasa, ele requer uma paciência diferente do forno e do fogão. Ali a gente controla, né? Tem muitas variáveis. O tamanho da churrasqueira, o vento, o carvão está seco ou está um pouco mais úmido, etc. Mas o fogo, ele simplesmente requer paciência para ele chegar no ponto ideal, que é a brasa. Né? A gente está falando que o ponto ideal para receber a carne é um leito de brasa. Ele tem um calor que só esse leito de brasa dá. Tem gente que começa a fazer o churrasco logo em seguida, mal faz o fogo, já começa a colocar a carne. Erro número 1. Erro número 1, né? Dá exatamente. Assim, né? Você tem que ter calor exatamente para aquela carne começar. Quando tem o calor certo, tudo acontece muito melhor. E eu acho que nós mulheres temos um pouco isso melhor resolvido, que é a paciência. O homem, ele é impaciente. Vem cá, tem um negócio horroroso, tá? Mas eu não sei por quê. Homens usam os secadores das mulheres para fazer o fogo. Como é que tu faz? É jornal mesmo? É jornal no carvão? É álcool? Tem algum problema de usar o álcool no início? Você faz aquele vulcão? Qual é a dica? Olha, eu separo, né? Pego um pouco de carvão e coloco num dos lados da churrasqueira e eu uso uma cápsula de álcool gel que tem no mercado. É muito simples. Barbada, não tem desgaste, não precisa ficar jogando álcool, aquele problema de explosão, ou jornal, ou não. Põe a cápsulazinha de álcool gel. O problema é esse, é fazer o fogo antes, né, para quando os convidados chegarem já ter o fogo bom para ir colocando as carnes, ou colocar um pouco antes as carnes. Espeto ou grelha? Esse é um ponto interessante, né? Porque nós, no Rio Grande do Sul, ficamos discutindo espeto ou grelha. E a gente está perdendo o bonde da história. Né? Churrasco, os assados, o mercado de carnes, o profissional. Hoje, no Sudeste, Rio, São Paulo, esse assunto tá a mil. Né? Eles olham para o mundo, eles não olham para o Brasil. Eles olham... O mundo usa grelha. Não, o mundo entende o churrasco como a relação do fogo, da brasa, com o alimento. Pode ser carne, pode ser legumes, verduras. Perfeito. Né? Então a gente está falando de uma forma de cozinhar.
que é pela brasa. Certo. Então, nós, os gaúchos, ficamos discutindo se é grelha ou espeto, e inclusive é um projeto que eu vou começar agora em novembro, que é percorrer o Rio Grande do Sul e mostrar que nossas técnicas de fazer churrasco englobam também a grelha, englobam o espeto. Porque o argentino e o uruguaio usam hoje muito mais a grelha que espeto, né? Os nossos vizinhos usam grelha, a parrija. E você vai mundo afora, não tem espaço para as pessoas no planeta fazerem churrasqueira, usarem lá espetos, né? Quer dizer, a gente usa, e nós mesmos acho que a gente está evoluindo para grelha, né? Dizer, pode ter uma discussão, mas é isso. Nós no Rio Grande do Sul, toda essa região de fronteira, né, com o Uruguai e com a Argentina, do lado do Brasil, utiliza a grelha. Nós temos essa influência dos espanhóis, né, dos índios. Os índios usavam grelha também. Eles faziam com paus, né? Tem um nome que eu esqueci, até a gente estava falando dos esquecimentos, né? Mas são técnicas que a gente tem uma influência enorme. E nenhum outro estado, como o Rio Grande do Sul, tem técnicas tão diversas e acompanhamentos e possibilidades tão diversas, porque a gente tem a influência dos índios, dos espanhóis, dos portugueses, dos italianos, dos poloneses. A gente tem uma gama de influências. Nesse teu projeto, imagina que tu vai encontrar maneiras diferentes de polonês fazer churrasco do que o italiano fazia do espanhol, né? O índio fazia de um jeito, o gaúcho criou outro jeito. Você entende, já pesquisou isso? Tem muita diferença? Assim, o que acontece? Nós fazemos parte da jornada da humanidade, né? A jornada da humanidade, ela começou lá no Homo erectus e né? A gente evoluiu com essa relação do fogo e do alimento cozido. Então a gente reproduz essas técnicas, como a gente dominou o fogo e dominou cozinhar no fogo. Então esse é o ponto. E isso também aconteceu nas Américas. Então a gente tem uma influência de vários povos, de vários conhecimentos, e que não se resume ao espeto à grelha. É isso que eu quero dizer. Se faz de formas diferentes também na grelha, também no espeto, e que a gente tem, por exemplo, se a gente for mais para a fronteira, as carnes mais usadas lá é de ovelha, né? E carnes muito influenciado pelos uruguaios, o vazio, né? O matambre, a costela. Se a gente for para a serra, a gente tem o galeto. O galeto nada mais é que um churrasco de ave. E assim vai, o menarosto dos italianos, que são vários tipos de caça, né? Então isso é nossa cultura, e ela é riquíssima. A gente não pode se fechar num jeito de fazer, é esse o ponto. Esse é um projeto de TV, esse é um projeto de um livro, com uma exposição, e que tem conteúdo para crescer até como um programa de TV, como uma websérie, esse conteúdo é muito bacana. Vai gravar em vídeo de qualquer forma e depois vai ver a plataforma. Eu quero registrar também em vídeo. E aí vai ver a plataforma que vai disponibilizar depois. Exatamente. Thalys, me diz o seguinte, há 2 anos, eu achava que fazia 4, 5 que você estava envolvido nesse projeto. Há 2 anos, você começou com esse projeto e a percorrer o Brasil. Você fez Ana Maria Braga, Olivier Anquet, Masterchef, BBQ Brasil, Cozinheiros em Ação, Saia Justa, e aí eu flagrei o seguinte, não existe um churrasqueiro homem no Rio Grande do Sul. A gente pode ter uma figura que vai estar aqui nos próximos dias, espero eu, Paixão Cortes, que meio simboliza, em função do laçador, em função de toda a pesquisa dele no campo cultural, em função lá do Júlio de Castilhos e a inauguração do MTG, simboliza o gaúcho, mas ele não simboliza o churrasqueiro. Nós não temos alguém homem que seja uma referência. Você virou uma referência mulher. Tem muito machismo nisso, quando as pessoas te abordam? Como é que é o teu dia a dia? Assim, eu recebo muito convite para entrevista no Brasil inteiro sobre isso, né? Então, sempre tem perguntas, como é esse machismo? Como foi enfrentar esse reduto masculino? Eu sempre respondo, o importante é fazer, nem melhor nem pior, mas fazer, desmistificar. Mas eu acho importante, o Rio Grande do Sul, às vezes, a gente perde espaço e perde oportunidades por ter um certo ranço, né? Aqui tudo vira Grenal, tudo né? vira Grenal. Então, assim, não importa se é homem ou se é mulher, eu acho que é importante ter um gaúcho, uma gaúcha, tendo essa oportunidade de falar sobre churrasco, de fazer um churrasco bom, do jeito que a gente faz. Trata-se do nosso churrasco de um encontro entre amigos, de uma grande celebração e confraternização, uma gastronomia única. Mas o que acontece? No Brasil nunca teve um gaúcho. Se a gente for
falar sobre churrasqueiros e pessoas que entendem de carne, a gente vai encontrar 2 paulistas, né, que é o Wessel e o Bassi. Agora está chegando um outro que é meu amigo, que é super bacana, que é o Debete, que ele trouxe para o Brasil uma técnica chamada Dry Age. E não tem nenhum gaúcho, tem as churrascarias, né? Mas não tem um personagem. Sim, nós partimos por negócio, mas não para personificação. Então, hoje o churrasco gaúcho no mundo é conhecido como espeto corrido. A Fogo de Chão, inclusive, não tem problema nenhum de citar, não é mais nem gaúcha. Nem é gaúcha, é americana. É um fundo de ações americano hoje que é dono da Fogo de Chão. Exatamente. Então a gente tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade, eu acho que a gente tem que se unir sobre isso, de demarcar, né, os nossos valores, o que significa isso pra gente. Nós temos isso no DNA. Como não tem ninguém no Brasil que possa falar sobre isso? É incrível. O ano passado eu cheguei a contratar uma assessora de imprensa em São Paulo, não funcionou muito bem, mas eu tive a pretensão de me colocar um pouco, dando uma... Né, olha, existe uma cultura sobre o churrasco. Bassi, Wessel, Clarice, estamos aqui. Estamos aqui, tem obviamente, alguém... cada um tem a sua história, a sua trajetória, mas eu entrego, hoje eu consigo resolver muito bem tudo isso, sem nenhum medo e sem nenhum constrangimento, pelo contrário. Eu tenho uma reclamação, eu te conheço há 27 anos, desde 1989, quando eu cheguei em Porto Alegre, né, estávamos lá na RBS. Tu nunca me convidou para um churrasco. Isso é feio. Há quanto tempo tu assa? Porque há 2 anos é que eu descobri essa história, como quando o mundo descobriu a história. Há quanto tempo tu assa? Eu asso há muito tempo, Felipe, desde piá. Né, eu ficava ao redor do fogo com meu pai desde os 5 anos de idade, lá no pátio. E depois, nos 12, nos 15, e assim por diante, porque eu saí de Passo Fundo com 16 anos, fui morar nos Estados Unidos, depois eu vim para Porto Alegre fazer faculdade, fiz PUC, né? Depois fui morar em Florianópolis. Os colegas da PUC comiam o teu churrasco já? Sempre que eu tinha algum encontro de colegas, de amigos, de colegas de trabalho, na minha casa ou na casa eu me propunha fazer churrasco. As pessoas te convidam, naquela época, informalmente, porque agora você é uma profissional. Sim. Mas informalmente, vem assar aqui em casa. Vamos fazer um churrasco? A Clarice vai assar. Clarice, vem aqui assar. E aí, com meus amigos, né, com meus colegas de trabalho, sempre foi muito natural isso. E nesse grupo, né, nessa minha trajetória, observando que poucas mulheres faziam. E quando é que você inventou de dar o primeiro curso para mulheres? Quando é que você observou assim, bom, tem muita gente querendo aprender, vou criar esse curso e a partir disso a tua intenção é fazer até, inclusive, um negócio mesmo, todo, né? A gente está vendo imagens aí da tua palestra na TEDx. E aí? Assim, é importante que isso aconteceu de uma forma muito inusitada. E isso até serviu para eu fazer o TEDx, né, que foi uma palestra sobre inovação e inspiração, porque eu acho que todo mundo passa em algum momento da vida, né, a maioria das pessoas passam por um grande questionamento em alguma fase da vida. O que eu faço? Eu gosto de fazer isso? Qual é a minha verdade? O que me faz feliz? Muitas perguntas e muitas vezes nenhuma resposta. Então eu estava vivendo um momento profissional de um grande vazio pessoal, de prazer, de felicidade no que eu estava fazendo. A área cultural era muito angustiante para mim, né? E eu me especializei em captação de recursos e era mais ainda o mercado cultural. E há 2 anos é bem o início da crise, né? Quer dizer, você tem uma crise de captação de recursos, tem um monte de projetos que até hoje. Exatamente. Né? Então isso eu não quis mais trabalhar. Cheguei a tentar trabalhar numa empresa de eventos corporativos, mas eu não me sentia encaixada em nada, assim. Não era algo que me movia. Eu vendia o produto dos outros, a verdade dos outros, o projeto dos outros. E aquilo não fazia mais sentido para mim. Então eu entrei numa crise profunda, existencial, na verdade. E isso me fez olhar para dentro bastante, né? Buscar me conhecer. Foi muito sofrido, foi difícil. Claro. Eu entrei para psicanálise. E quando eu fiz uma... Na psicanálise pintou esse negócio, olha, quando eu era criança, eu adorava fazer churrasco, faço churrasco para os amigos. De alguma forma, essa como relação... eu circulei bastante, eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Europa, mochilando, eu morei em Florianópolis, eu morei em Salvador, eu morei no Rio de Janeiro, e depois eu vim para Porto Alegre. Lugares, sempre fazia, sempre inventava alguma coisa. Eu precisei entender a minha trajetória. Nasci nesse ano, 1965, tenho 51 anos. E aí fui desenhando, né, o meu tempo de vida e o que marcava.
E foi aí que eu entendi que o churrasco fazia uma parte da minha história. Tá na linha do teu timeline. Tava na linha. Então, exatamente isso. Eu procurei algo. Aí eu me perguntei por que as mulheres não fazem. Foi a única pergunta que eu fiz. E como eu não tinha nada a perder... E lançou, e aí eu a mulherada... respondi, então as mulheres não fazem. Por que elas não fazem? Eu vou ensinar as mulheres a fazer churrasco. Eu vou ensinar. E hoje tem curso, workshop, palestra, eventos. Hoje você aumentou essa gama. Hoje você vive disso. Sim. Vive disso. Bem uma churrascaria... Não é a tua ideia. Se eu fizer alguma coisa, vai ser uma anti-churrascaria. Só para fechar o negócio, é o seguinte, você não é chefe. Não. Você é... mestre churrasqueira. Porque nós íamos acreditar, chefe, a nossa produção te perguntou e você disse, não, eu não sou chefe. Eu sou mestre de churrasqueira. Essa é a minha designação. O que é uma anti-churrascaria? Assim, eu não penso... eu acho assim que a experiência do churrasco... Para mim é o mais importante, a experiência do churrasco. Então, eu preciso ter as pessoas ao redor da churrasqueira, sabe? Eu preciso conversar uma grande confraternização. Sobre... Essa confraternização a gente não pode perder enquanto experiência. Eu acho que é isso que acontece. Por isso que é difícil a gente fazer churrasco para 1, 2 pessoas, né? Bom é fazer churrasco para 5, 6, 10 pessoas. Exatamente. Né? E o churrasco, ele é uma gastronomia, né? Hoje a gastronomia ela está tão em voga. E o churrasco não atingiu isso ainda. Infelizmente a gente não vê isso como uma gastronomia, que é tão, faz parte da gente. Mas o churrasco é uma gastronomia única, tu pode fazer de chinelo de dedo. As pessoas vão estar conversando sobre assuntos, como se fossem próximos, une de uma forma muito especial. Você é o Francis Mallmann do Rio Grande do Sul. Francis Mallmann, para quem não conhece, hoje eu acho que talvez a pessoa na América do Sul que concentra a maior atenção do planeta a respeito da comida do fogo. Da comida do fogo, né? Eu acho que talvez seja uma referência para ti? Com certeza. O Francis Mallmann, ele é uma referência porque visualmente, né, é lindo. A experiência do fogo, né, que ele faz com a comida é espetacular. Bom, e aí o seguinte, temos que acelerar agora uma situação, porque a gente vai conversando, é muito bom conversar contigo sempre. Comida de galpão. Nós estamos nesse momento, nesta segunda-feira, desde a semana passada a gente está com o acampamento Farroupilha em pleno andamento, e você está com um projeto lá junto com a Secretaria de Turismo do município de Porto Alegre. Um abraço para o Luiz Fernando Moraes, vai estar aqui também. Grande abraço para o Luiz Fernando, foi um grande incentivador. Que projeto é esse? Felipe, assim, eu com esse projeto dos cursos de churrasco, eu procurei a Secretaria de Turismo porque eu entendi que o turista passa por Porto Alegre e ele não consegue vivenciar a experiência do churrasco. Ele vai numa churrascaria, que pode ser a mesma que tem em São Paulo, em Dallas, em Brasília, e a gente acaba perdendo a oportunidade de ensinar para ele, né, trocar de verdade essa cultura que a gente tem do churrasco. E conversando com a Landa e com a Natália Medeiros, que são a Landa Brito e a Natália Medeiros, que são da equipe do Luiz Fernando, eu disse, meu sonho era ter um piquete no acampamento Farroupilha das mulheres. Porque eu acho aquele lugar espetacular, é muito show. Porque levar de públicos diferentes, né? O pessoal está nos vendo no acampamento. Tem muito homem assando errado no acampamento. Tem. Tu não vão te deixar voltar para o acampamento, hein? Tem. Vai ser barrada, hein? Amanhã troeta, terça-feira troeta. A começar pelo salsichão, que não se espeta, né? Não se espeta. São homens. Não se espeta o salsichão. Não. Tá. E, então, eles me propuseram, olha, tu pode ocupar aqui o lugar, né? O piquete da hospitalidade, o galpão da hospitalidade. Eles têm um projeto incrível que se chama Turismo de Galpão, que é percorrer, né, esse acampamento e conhecer a cultura de uma forma mais profunda. Como é que as pessoas fazem? E aí eu criei o Festival Comida de Galpão exatamente para isso, para convidar meus amigos chefes e cozinheiros, né, para criarem, para se inspirarem na nossa comida campeira e a gente criar alguns eventos. E no dia 20 de setembro vou reunir 13 cozinheiros das cozinhas importantes da cidade para fazer um projeto tipo comida de rua com a nossa comida campeira. 20 de setembro é o grande evento. 20 de setembro é o grande evento. Antes disso tem outros eventos. Tem eventos fechados para convidados, que são jantares, tem o meu curso que eu vou fazer,
Tem uma churrascada pequena que eu vou fazer. Tem com a Secretaria de Turismo. A pessoa vai lá no piquete, entra em contato lá direto. Entra em contato e tenta se inscrever. Eu acho, é para pouca gente, eu não faço cursos muito grandes, porque é importante ter essa proximidade de poder. Então não dá para ser mais do que 30 pessoas. Então é um curso pequeno. Mas eu vou fazer outras vezes esse projeto do festival. Eu quero circular pelo Rio Grande do Sul. Eu quero que seja um projeto com possibilidade de circular pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Mostrando a nossa comida, e o churrasco vem junto com tudo isso, mas não é só o churrasco, se trata de um estado de espírito, né? De um jeito de ser, e de comer, de fazer e de se encontrar, que é muito gaúcho, e a gente tem que valorizar isso cada vez mais. Parabéns pelo projeto Comunidade de Roupão, parabéns pelo trabalho até aqui. Né? Bom te ter aqui, eu acho que vamos te convidar outras vezes para gente. Aí sim, aí eu vou dar um jeito de colocar uma churrasqueira aqui. Boa, isso é uma boa ideia. Nós estamos no estúdio, era complicado para nós fazer, né? Ou vamos gravar um tutorial, um tutorial e tal, para colocar no ar mais imagens da Clarice trabalhando. Estou à disposição. Obrigada pela oportunidade. Uma boa noite para ti mesmo. Sucesso para ti nesse novo projeto. Obrigado aí. Nós estamos com a Clarice Schwartzman e com ela a gente encerra o programa desta noite. Na sequência você fica com o Guaraci Andrade. Nós voltamos amanhã, você sabe, às 21h30. Obrigado a Top Blast pelo apoio sempre no nosso estúdio, que é tão elogiado por você que entra aí nas nossas redes sociais e traz a sua informação, a sua análise, a sua opinião, o seu comentário. Tchau. O último recado. Amanhã começa a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. O nosso primeiro entrevistado a partir das 21h30 será sempre um dos candidatos a prefeito da cidade. Até lá!